que quando houver qualquer dúvida sobre a integridade mental de um acusado qualquer no processo, o juiz ordenará de ofício, o juiz pode ordenar que faça sem ninguém pedir, ele pode fazer a requerimento do Ministério Público, da defesa, do pai, da mãe, do ascendente, descendente, para que seja submetido ao exame médico legal de sanidade mental, para considerar que ele era incapaz ou relativamente incapaz. Isso é uma defesa. Isso é uma defesa, é um direito. E é obrigado a ser feito isso aqui se for pedido. Oi? Não é obrigado, não. Eu entendo, não, se o cara alegar que ele é insano, o exame de sanidade vai. E, em momento algum, isso foi levantado. Por quê? Porque eu não posso considerar por si só o fato da pessoa usar droga ou beber como uma coisa que afaste. Porque senão, eu quase não teria processo ou réu de homicídio, de tentativa de homicídio ou de roubo. 90% dos casos que cometem latrocínio ou que roubam a mão armada são drogaditos. A violência, principalmente a violência doméstica, ela, em grande maioria dos casos, ela está num ambiente de bebida alcoólica ou de drogadição. Agora, ninguém fala do estrago que esse tipo de comportamento, que é voluntário, é uma escolha de vida, até um determinado momento, o estrago que faz numa criança que cresce filha de um pai desse. O estrago que faz na formação psicológica de todos os entes daquela família. E a pessoa se achar no direito de fazer isso e tentar justificar aqui que fez isso por causa disso. Olha, eu fiz porque eu sou uma vítima de mim mesmo. E aquela cachorra me traindo. Eu achando que ela estava me traindo e ela querendo me largar. Agora, se tivesse essa questão da drogadição em vários e vários e vários processos, é pedido. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Um fato que todo mundo percebeu, eu pego um exemplo recente, todo mundo lembra, há pouco tempo atrás, daquele caminhoneiro louco que entrou num caminhão e saiu atropelando os carros aqui em Curitiba. Eu fiz a denúncia. Porque ele botou a vida de todo mundo em risco ali. A defesa, antes de receber a denúncia, já alegou que ele é insano. E aí foi pedido o exame de sanidade mental dele. E esse exame de sanidade mental dele, eu pela minha prática, ele não está pronto ainda, não foi feito ainda, mas eu pela minha prática e experiência de ver, ele vai ser dado negativo, ele não era insano. Porque o que eu quero saber não é se ele estava insano na hora que ele cometeu o fato. Eu quero saber se ele estava insano na hora que ele decidiu sair dali do caminhão dele e ir lá usar droga. Agora, é muito fácil eu dizer, por exemplo, que eu sou drogado, eu sou usuário e tal. Ele está preso. Ele foi preso a primeira vez. Ficou lá. Não sei quantos meses ele ficou. Vê quando ele ficou preso da primeira vez que ele saiu. Agora ele está preso desde a época desse fato. Pergunta se tem no processo qualquer incidente que ele precisou ser hospitalizado por ter tido uma síndrome de abstinência na cadeia. O usuário, o viciado, tem crise de abstinência.
Tem que ser internado ou até morre do coração. Pergunta se tem, para mostrar para os senhores, olha, eu sou aqui, eu fui internado no hospital correndo por crise de abstinência, porque eu não me comportava. O quê? Crise de abstinência? Cara, ele tem que ir, ele se debate lá dentro, ele vê monstro. Pô, nunca viu, você não viu nem a data do fato, você teve que perguntar para ele. O que acontece? A crise de abstinência é um problema sério. Qualquer pessoa que conhece isso, e aí eu falo com tranquilidade, você é da enfermagem, não é? Eu sou Da odontologia, então sabe o que é. Tem alguém da enfermagem aqui? Não sei se tem. A crise de abstinência, ela é física, ela não é mental, ela é química. Agora o cara chegar para mim, só viciado. Eu escuto isso todo dia. Eu falo, cara, você faz assim com a mão. Eu tremo mais do que você. Agora tentar justificar essa conduta com um outro fato, enfim, e dizer que existe essa ferramenta, existe essa linha de defesa, que é considerar a pessoa insana. Eu tive um primeiro fato que não é objeto de julgamento aqui. Que ele invadiu a casa, que foi o que ensejou a primeira prisão dele. Que ele fez mais ou menos a mesma coisa, invadiu, chutou a porta com uma faca na mão. E aqui diz que ele foi lá para se matar. Primeiro, se ele quisesse matar, se matasse na rua. E segundo, que eu ouvi, e aí aí eu penso aqui em mim enquanto promotor de justiça. Em quem que eu vou acreditar? Nós ouvimos uma filha, nós ouvimos uma vítima. E nós ouvimos o réu. Agora eu não sei se vocês perceberam. Eu até faço um comentário, é jocoso, desculpa aqui, mas nós ouvimos ele depois de ficar meia hora lá na escolinha do professor Raimundo, aprendendo o que podia falar e para quem podia falar. Com a história pronta. Ninguém conversou com a vítima, ninguém conversou com a filha, todo mundo... E é o fato. Aí eu tenho aqui. Então, o que vai ser perguntado? Já tem uns quesitos aí? Então, o que vai ser perguntado? Como que funciona o julgamento do Tribunal do Júri? É feita a exposição. Nesse caso aqui, principalmente, não tem uma discussão grande sobre questões de laudo pericial, questões de ordem técnica e tal. A questão é sobre o fato, se ele queria matar ou não. Eu atuo no júri, e a minha forma de fazer, eu ouço as testemunhas com a mesma, eu tento ter a mesma visão que os julgadores, que vocês, eu abstraio da minha mente o fato que eu estudei no processo para vir aqui fazer. Eu sempre inicio o estudo do processo com aquela ideia, em vários e vários júris, eu venho aqui e falo, olha, eu passo a palavra da defesa porque eu concordo, eu não tenho argumentos para pedir uma condenação. Mas quando eu entendo que é o caso de condenação, eu tento chegar aqui com a mente mais aberta possível, e muitas vezes eu mudo a minha opinião aqui no plenário do júri, ouvindo as pessoas. E eu ouvindo a esposa e a filha, eu não tive a menor dúvida de que ele queria e tentou matar essa mulher dessa vez. Na primeira vez, eu não tenho, porque não atuei no processo. Até porque ele não chegou para cá como tentativa de homicídio. Vocês veem o filtro. Na primeira vez,
Eu não peguei o processo para estudar. Na primeira vez, a polícia foi, prendeu ele ficou 3 meses preso e foi denunciado pelo crime de ameaça, que é aquele primeiro filtro que eu falei, pelo Ministério Público lá atrás, que fez a denúncia. Foi denunciado pelo crime de ameaça. E aí eu até abro um parênteses para constar aí a questão da reincidência, tá? Porque ele é condenado nesse crime de ameaça. Então eu já tive um primeiro momento ali. Então eu não posso dizer qual o que passou na cabeça do promotor, do órgão de Estado ali que faz a denúncia. Mas eu posso dizer que, pelo que eu ouvi essa menina hoje, eu fiquei com sérias dúvidas, para falar isso sem ver aquele lá. Se naquela primeira vez também não teve. Mas como eu não esgotei o fato ali, até porque o julgamento não é esse, o julgamento é nesse fato aqui. Uma pessoa que pega uma faca, vai até uma casa em que não é dele mais, entra nesse condomínio de uma forma sorrateira lá, mete o pé na porta pela segunda vez, já tendo... Cadê o... Esse aqui? Não, eu tenho aqui, ó, no movimento 219.2, eu tenho as ameaças feitas no dia anterior pelo celular. Então tá lá, você e seu amante e eu vamos resolver no inferno. Por tudo que é sagrado em minha vida, amanhã, se você respirar, você ainda vai ter sorte. Estou na frente do condomínio te esperando. Nem que eu morra, mas pelo menos careca você vai ficar em sua vergonha. Macumbeira de sua mãe vai ter que juntar os pedaços da sua cara com a pá. Maldita mau caráter safada, maldita mau caráter. Eu quero catar você e o outro safado. Dessa vez eu vou preso. Isso na segunda vez, porque a primeira vez. Dessa vez eu vou preso de novo, mas vai ser por prazer. Porque já estava de safadeza no comigo, vamos. Até o fim mesmo, maldita. Você anda de conversa com esse filho da puta e tal. E aí, vai aqui. Posso ser corno, mas manso nunca. Eu nunca te traí quando a gente estava casado. Eu conheci uma pessoa, agora eu estava sozinho. Pode mandar me prender novamente. Eu vou sumir hoje, que eu apareço. E vai ser a última cara que você vai ver. Você sabe que eu sempre fui de caráter, tal. Aí ela respondendo para ele. Então, se vocês lerem isso aqui, vocês vão ver claramente que ele queria matar essa mulher. Vocês vão ver claramente que ele queria matar essa mulher por motivação torpe, que é não aceitar o fim do relacionamento. Porque quando ele mandou isso aqui, já tinha ação de separação judicial. Ela já tinha pedido a separação dele. Quando ele agrediu ela a primeira vez. A primeira não, a última vez antes, né? Ela já tinha pedido a separação dele. Ela não estava mais com ele. Ela estava no pleno direito dela de refazer a vida. E ele não aceitava isso. Isso é torpeza.
que é uma qualificadora. Ah, eu queria me matar. Por que não matou, então? Aí, chega aqui e fala assim: eu sou um viciado em droga e mato 1 leão por dia no meu vício. Não mata 1 leão por dia, não, porque o cara que bate mulher, o cara que agride mulher, não bate em ninguém mais porque é covarde, meu senhor. Quero ver se tentou matar ou bater alguém dentro da cadeia. Se tentou pegar alguém lá, se surtou lá dentro e falou: vou bater aqui no Tonhão aqui dentro. Lá não. E tentar trazer esses elementos como argumento de defesa de perdão, sei lá. Mas enfim, o direito de se defender é um direito sagrado, graças a Deus que ele existe na nossa Constituição. E entendo que é muito difícil você se defender do que é indefensável. Você tem que achar se apegar em alguma coisa. Então eu não critico o direito de defesa. Eu tento mostrar para os senhores que existe a defesa razoável e existe a defesa do indefensável, do que é indefensável, do que é injustificável dentro da nossa sociedade. Eu entendo, por exemplo, uma defesa por uma disputa, não que eu acho que justifique, mas eu entendo o argumento de uma defesa de um cara que matou o outro por disputa de um ponto de tráfico. Tem um sentido naquele universo dele. Agora, eu não entendo nenhuma defesa de um cara que comete feminicídio, de um cara que mata. A gente faz juízo de cara que mata criança, cara. E a gente escuta a defesa dele tentando se justificar. No mesmo argumento. Ah, é a droga. Então, eu não consigo ver uma tese defensiva que se fundamente aqui como causa de absolvição no caso desse. Aí eu tenho aqui, senhores, foi condenado aqui tentativa de homicídio simples. Homicídio simples, aí vão ficar. Vocês não fixam pena, quem fixa a pena é o juiz, é o magistrado, tá? Mas para vocês terem uma noção. Homicídio simples, pena começa com 6 a 20 anos. Geralmente fica próximo do 6 ali, ele tem antecedentes, tanto que eu pedi para considerar um antecedente e tal. Mas, por maior que seja a pena, que seja aplicada no simples aqui, a possibilidade de se computar esse tempo, que ele já está preso quase 1 ano, já é contado para a progressão do regime. 3 dias de trabalho lá dentro paga 1, sai amanhã. Tá certo? Mas a gente não tem que pensar aqui na condenação em termos de se vai sair ou não. Eu só dou a explicação para vocês entenderem o que é o regime de pena. Aí eu tenho o homicídio qualificado. O homicídio qualificado já é 8 a 30 anos. Para ter uma progressão de regime, tem de cumprir mais tempo de pena. E a primeira qualificadora aqui, mas eu explico isso para os senhores para entender a questão da pena, mas não para julgá-lo pela pena, mas para entender a consequência do julgamento. Agora vamos no fato aqui. O que vai ser perguntado para os senhores em não absolver? Se absolver, acabou o julgamento aqui. Absolver, está absolvido. Agora não absolveu. O juiz continua os quesitos. Aí eu tenho aqui o quinto quesito. O crime foi cometido por motivação torpe, na medida em que o acusado não aceitava o fim do relacionamento e porque havia descoberto um comportamento da vítima com o qual não se conformava.
Esse é o motivo. Esse motivo aqui, o próprio réu, quando ouviu aqui, falou que foi por isso que ele foi lá para a. Só não falou que ia matar. A droga, seja o álcool, principalmente o álcool, e o álcool, o doutor João concorda comigo nisso aí, tem certeza? O álcool sempre tem álcool com violência doméstica. É um padrão. Bebeu, encheu a cara, chega em casa, bate na mulher. Bebeu, enche a cara, chega em casa, bate na mulher. Né? E eu digo isso porque o meu pai é filho de um alcoólatra que fazia isso com a minha avó. Então, assim, é um padrão, entendeu? Então, por que eu tô falando isso? Porque existe uma possibilidade aqui, se os senhores jurados entenderem dessa maneira, de reduzir a pena do senhor Marcelo. E como é que é isso? O artigo 25, só abrir aqui para poder ler. O artigo 25, Anne, se é possível colocar o Código Penal ali? Eu vou até colocar para vocês aí. Diz o seguinte: existem dois tipos de inimputabilidade, tá? Inimputabilidade é uma palavra difícil, mas para resumir é o seguinte: a pessoa tem condições de saber o que está fazendo ou não tem condições, né? Ou tem uma pouca condição, né? Aí o artigo 26, parágrafo único, vai falar assim: a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Isso é vocês que vão decidir, se vocês entenderem que isso está presente. Se em virtude de perturbação ou saúde mental, ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqui é o seguinte: eu não estou falando que o Marcelo, na hora que ele cometeu o crime, ele era doido, ele não estava entendendo nada, ele estava fora de si. Não. Ele sabia o que ele estava fazendo, mas por conta do uso da droga e do álcool, ele tinha uma capacidade menor de se comportar de acordo com a lei. Ou seja, ele foi lá doidão, com paranoia, que foi o que ele disse pra gente: poxa, eu achei que eu ia cortar o cabelo dela e ia humilhar ela. Por que ele fez isso? Porque ele tinha usado crack e bebida. E ele tinha usado crack e bebida não foi só no dia que aconteceu esse fato. No dia que ele saiu da cadeia, ele falou que ficou bebendo o dia todo, das 11 horas da manhã até a noite. Quando ele foi quebrar a casa dela, ele estava sob efeito de droga e álcool. Quando ele deu a facada nela, ele estava sob efeito de droga e álcool. E qual droga? Crack. Qual bebida? Alcoólica. Então, o Marcelo sabia o que estava fazendo. Eu não estou falando que ele não sabia o que estava fazendo. Até porque, se fosse não saber o que ele está fazendo, seria o capítulo do artigo 26. É isento de pena. Aquele que não sabe o que está fazendo, ele não recebe pena. Ele recebe medida de segurança, ou seja, você é muito doido, você não sabia o que estava fazendo, você estava surtando, você estava tendo um ataque psicótico. Você não vai ser preso. Você vai ser internado no hospital psiquiátrico e vai se tratar. Não é o caso do Marcelo. O Marcelo vocês vão reduzir a pena porque existe uma perturbação de saúde mental aí por causa do vício de droga e álcool, e aí ele não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do seu fato. Ele sabia o que estava fazendo? Sabia. Mas ele estava sobre paranoia. Poxa, eu acho que aconteceu isso, eu acho que está acontecendo aquilo. E aí ele foi lá. Tanto é que ele disse que ia para casa de um amigo e ele foi para onde? Na casa da Jaqueline. E aí, senhores jurados, isso é importante dizer porque, assim, vício em álcool e drogas tem um CID. O que é CID? Um código de uma doença internacional. Então, assim, o vício em álcool e droga não é, assim, sacanagem da pessoa, bobagem, não, eu vou lá e bebo, não. É uma droga, é uma doença, e o Marcelo tem um histórico. Porque desde os 12 anos ele usou cocaína, depois ele usou droga, depois ele se internou no São Julián, depois ele se internou em outro hospital, que foi o... Qual foi o outro? O Rottenberg. Então, assim, a gente tem um histórico de uso de droga, tanto é que a própria Jaqueline falou assim: poxa, o relacionamento era insuportável, porque assim, só eu trabalhava, ele usava droga, bebia, e ficava bravo, ficava agressivo, chegava em casa, brigava com todo mundo. Então, senhores jurados, a Defensoria Pública pede nesse ponto aqui que vocês entendam que o Marcelo não era doido a ponto de não entender o que estava acontecendo, mas ele tinha uma capacidade reduzida. E por conta disso, por conta do vício em álcool e drogas, aí vocês vão votar sim no quesito, que a gente já vai ler para vocês redigir, ele vai reduzir a pena. Mas isso daí, gente, é uma coisa que está aprovada no processo. Por quê? O próprio Marcelo fala isso, a Jaqueline fala isso e a Letícia fala isso. Então as 3 pessoas mais próximas dele, esposa, filha e o próprio acusado, falam assim: olha, usava droga, usei muita droga no dia, um dia antes que eu quebrei a casa dela, usei de 11 da manhã até a noite eu bebi, usei crack,
No dia que aconteceu o fato, eu bebi, usei crack. Então, assim, o Marcelo, em todos esses momentos que ele foi agressivo com a Jaqueline, ele estava sob efeito de droga. E aí, a gente não pode... e aí, acho que inclusive aqui no Poder Judiciário, a gente deveria ter um estudo mais aprofundado disso. Até que ponto a droga, o álcool mexe no nosso comportamento, nos torna mais violentos, né? Isso aí é uma coisa que é meio assim... Até eu conversei ontem com a esposa do meu primo, que ela foi lá me visitar, ela é psiquiatra. Eu falei assim, cara, você não tem um livro que fala sobre isso? Tal? Olha, livro não tem, mas tem um artigo científico, ela vai até me mandar. Então, assim, é um tema que é pouco explorado. Inclusive, eu já fiz pedido aqui, e o Dr. Thiago sabe, quando eu identifico que a pessoa está muito doida, muito alterada, na audiência de custódia, a gente já pede para traz do prontuário do CAPS, se a pessoa tem tratamento no CAPS. Se não, a gente já pede para ele fazer o incidente. Alguns foram deferidos, alguns foram indeferidos, porque inclusive o argumento foi assim, poxa, mas se a gente for fazer para todo crime que tem álcool e droga, a gente vai fazer para todo mundo. Né? Mas aí a gente tem que parar para pensar, poxa, mas isso tem que ser analisado. E aí os senhores jurados vão falar assim, Dr. João provavelmente vai voltar em réplica ou não, mas ele disse assim, mas eu tinha que ter feito um incidente de sanidade mental. Não precisa. Por quê? O incidente de sanidade mental é o quê? O médico vai chamar lá, ele vai analisar se tem alguma doença ou não. Certo? Mas vocês não são obrigados a seguir o que o médico falar. Inclusive, se o médico chegar aqui e falar assim, olha, o cara é doido, vocês têm que absolver ele propriamente. Vocês podem ser contrário ao médico. Por quê? Porque vocês são os juízes da causa. Inclusive, para reconhecer que o Marcelo não era totalmente capaz de entender o caráter dele, ilícito lá do fato de ter agredido ela, por qual motivo, por que ele fez daquela maneira, é que vocês podem votar sim para reduzir a pena dele por conta de uma questão de droga. Que não é uma questão de saúde pública, né? A questão da droga, da drogadição, da violência é uma questão de saúde pública. Então, peço aos senhores jurados que nesse ponto votem sim para reconhecer a causa de, vou chamar assim, de semi-imputabilidade, tá? Que é o quê? Olha, por conta da droga, o Marcelo tem que ter uma redução de pena. Por quê? Porque é o que está na lei. Tá? Eu não estaria pedindo aqui se não tivesse previsto na lei. Tá certo? Então os senhores, como juízes, podem decidir, olha, realmente o Marcelo estava meio doidão, meio alterado, e ele deve receber uma redução de pena. E não é só o Marcelo que diz que estava alterado, a filha dele diz, exatamente não diz que estava alterado, mas ele diz, olha, ele estava meio perdido, então ele estava meio assim, né, provavelmente sob efeito de droga. E os próprios guardas municipais, hoje a gente escutou o Ivan, né, e o Ivan disse com certeza, né, disse que teve luta corporal, que queria cortar o cabelo dela, e que sim, que ele estava sob efeito de álcool e droga, que dava para perceber. Isso porque o Ivan chegou lá no final do fato, né? Já tinha acontecido, o Marcelo já estava esperando, então chegou lá no final. Jurados, então essa é a tese da semi-imputabilidade. A gente pede para reduzir a pena, que é uma questão de justiça, tá? Em relação ao Marcelo. E aí a gente vem para a última tese da Defensoria Pública, que é a tese mais importante para a gente, né? Por isso que eu deixei ela aqui para o final, que é a questão do fato. E aí, antes de entrar na tese, eu gostaria de que vocês entendessem o seguinte. Quais são as narrativas desse processo? A gente tem duas mulheres, que é mãe e filha, acusando o Marcelo. Provavelmente magoadas com ele, porque ele não foi um pai responsável, porque ele não foi um pai presente, porque ele foi um pai agressivo. E a gente tem o Marcelo, que é o acusado. A gente tem duas narrativas. E aí, assim, eu não posso acreditar no que o João tá falando aqui, só de que foi isso que aconteceu, que a menina conseguiu segurar ele, a menina de 16 anos conseguiu segurar um homem, né, de quase 40 anos, muito mais forte. Eu também não posso acreditar somente só no que o Marcelo está dizendo. Então aí entra o trabalho dos senhores juízes, né, que são os senhores. Até porque a palavra sentença, né, que é o que vocês vão decidir aqui, decidir o caso da vida, a vida do senhor Marcelo, vem do verbo sentir. Então vocês têm que sentir, peraí, olha, dá para acreditar na Letícia? Dá. Dá para acreditar na Jaqueline? Dá. Dá para acreditar no Marcelo? Dá. Ninguém tá destoando, aconteceu o fato. Ninguém tá falando que isso não aconteceu. Mas não dá para falar assim que uma menina de 16 anos segurou um pai de 30 e poucos anos, que é mais alto, que é mais forte, que é homem. Também não dá para acreditar que o Marcelo, tudo que o Marcelo falou aqui é verdade. Mas o mais importante pra gente, senhores jurados, é que assim, o ponto central aqui, e o doutor João pode voltar aqui, pode falar milhões de vezes, ele queria matar, ela queria matar. Ele poderia até querer matar, mas ele não matou. E por que ele não matou? Não foi porque a Letícia segurou ele.
Ele não matou porque ele soltou a faca e ele foi embora. A menina de 16 anos, apesar de ser filha dele, não ia conseguir segurar ele. E ele teve vários momentos, inclusive antes da Letícia chegar até ajudar ali a briga, a ter dado outras facadas. Ele deu só uma facada. Então, lembrem disso. Uma facada, ele soltou a faca, ele foi embora, ele se entregou para a polícia. Esse é o ponto. Então, ele perdeu a cabeça? Ele tá errado? Tá. Mas ele merece responder por um crime menos grave, que é lesão corporal grave. Por quê? Porque foi isso que aconteceu. Ele desistiu do ato. E aí o artigo 15 fala, aquele que desiste voluntariamente responde pelos atos já praticados. Qual foi o ato? Lesão, porque ele deu uma facada. A pena é grave? De 2 a 8 anos, provavelmente ele vai pegar perto de 8. Tá certo? Que é uma pena bem justa para o caso concreto. Por fim, a Defensoria Pública quer agradecer a atenção de Vossas Excelências, né? Ah, peraí, faltou o quesito da droga. Você tem muita vontade. Quer que eu fale aqui para redigir? Eu ouvi o que o senhor... Deixa eu só pegar um... Doutor Vitor, eu ouvi o que o senhor disse, na verdade tem quanto tempo? Tem bastante tempo aí, né? Então dá pra gente pegar e conversar aqui agora. É porque a ideia aqui é quisitar a causa de diminuição de pena do artigo 26, parágrafo único, né? Isso. Que seria a semi-imputabilidade, correto? Isso. Tá. Aí só para eu redigir aqui o quesito, o que foi postulado aqui aos jurados seria a perturbação de saúde mental, e aí, é isso? Isso, devido ao uso... Desenvolvimento mental incompleto, retardado não, né? Não. Perturbação mental, ok. E aí a segunda parte é a incapacidade parcial ali de entender o caráter ilícito, ou seria a segunda parte, ou a última parte, no caso o parágrafo único, que fala determinar-se de acordo com esse entendimento? Pode ser os dois, né? Coloca de incapacidade reduzida e... Porque, veja, perturbação mental, né, se ele não tem a capacidade de compreender o caráter ilícito, aí já nem se questionaria se conseguia se autodeterminar em razão desse entendimento, né? Me parece que é uma coisa ou outra. Não, porque, na verdade, quando tem um laudo também, eles podem ser que ele tenha capacidade, mas que ele não consiga se determinar, né? Acho que é melhor colocar no quesito as duas questões, que aí o jurado decide. Ele pode ser tanto não entender o caráter ilícito, como não se comportar de acordo com a lei. Tá, mas é que são coisas diferentes, né? Sim. Eles não se confundem. E aí é só esse o ponto, né? Uhum. Então a perturbação mental, e aí seria de não compreender o caráter ilícito, e 2, né, se entender que compreendeu, de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, porque a autodeterminação ali pressupõe o reconhecimento, né? Não, vamos colocar então só que pela tese aqui é melhor colocar que ele não tinha capacidade de entender. Se autodeterminar isso, assim, de acordo com o entendimento, tá, tudo bem. Eu vou explicar isso, porque você não dá rida aí. Pô, mas esse requisito, pô, não é fácil. Tá, tudo bem, então eu vou fazer a redação aqui. Beleza. Então, assim, só pra vocês entenderem, tá? É porque a lei é complexa e até pra explicar isso pra vocês é um pouco difícil. Pra falar a verdade, assim, quando a pessoa ela tem um problema de saúde mental, ela pode não entender nada do que ela tá fazendo, né? Mas às vezes ela pode entender, mas ela não consegue se comportar de acordo com a lei. Ou seja, ela entende que roubar é um negócio grave, mas ela é criptomaníaca, ela vai lá e rouba. Por quê? Porque ela não consegue se comportar de acordo com a lei. Então, assim, são duas coisas diferentes. No caso aqui, como o próprio Marcelo falou pra gente, ele falou o seguinte, olha, eu achei que ela estava tendo um caso, estava na casa de uma amiga, eu usei droga. Então, assim, pelo relato dele, exatamente o que aconteceu. Ele não tinha capacidade de entender o que estava acontecendo. Apesar de ele saber o que ele estava fazendo errado, apesar dele ter se arrependido depois, apesar de ele se entregado para a polícia, mas naquele momento ali ele estava perturbado. Por quê? Ele estava doidão de droga e de bebida, né? E aí, assim, provavelmente todo mundo já viu a pessoa bêbada, drogada, não sei o que, você vê que a pessoa às vezes surta, às vezes ela delira, atravessa a rua. Teve um caso do Espírito Santo, não sei se vocês viram disso, que os 2 namorados foram usar droga, não sei o quê, e aí ela teve um surto que ela era médica, ela abriu a barriga do namorado na praia, ele acordou com a barriga com as coisas pra fora. Então, assim, ela não conseguia entender o caráter ilícito. Apesar dela saber que ela fez o negócio errado, mas na hora ela não estava conseguindo entender. Então, por conta disso, vai constar nesse quesito. Se vocês entenderem, se vocês votarem não no terceiro quesito, acaba o julgamento mais rápido, eles vão embora mais rápido. Aí ele só, o doutor Thiago, coloca a pena. Mas se vocês forem continuar, lembrem que nesse quesito da questão da droga,
do caráter ilícito, de entender, da semi-imputabilidade por conta do uso de droga e álcool, se vocês votarem sim, vocês não estão falando assim, poxa, ele tinha um problema com droga, uma questão de vício, e ele deve reduzir a pena. E vai ser bom para ele. Então lembrem sim, nesse quesito, que vai ser o último, vai ser o 9º quesito, o último quesito, votem sim. É uma redução de pena. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso aqui, senhores, é uma pergunta técnica. Uma pergunta técnica. Está perguntando se o cara tinha uma doença mental. Se ele tinha algum tipo de transtorno mental. Só quem pode me falar isso tecnicamente é um perito, médico especializado em psiquiatria ou psicologia. Eu não posso aqui, do mesmo jeito que eu quero dizer que uma pessoa tem um transtorno mental, sem fazer. E aí eu vou naquele artigo lá, a prova cabe a quem alega. Agora, eu dizer e tentar buscar aqui um benefício desse, uma coisa que é indefensável, com base num argumento absolutamente técnico, a gente tem que ver aqui, no nosso íntimo, se cada um de nós tem condição de aferir isso numa pessoa. O que eu posso dizer, com toda segurança, se eu tivesse essa dúvida, eu pediria um laudo, como eu peço em vários processos. Por quê? Porque eu não tenho condição de dizer isso. Agora, eu tenho condição de dizer que grande parte desses crimes acontece no ambiente de bebida e de drogadição. Agora, eu dizer que qualquer um de nós, de nossos amigos, que estão sujeitos a ser vítimas de um comportamento irresponsável de um cara ou embriagado no trânsito, ou um assaltante que mata para roubar o seu relógio para comprar 2 pedras de crack, e dizer que eles podem fazer isso. Dizer que eles podem fazer isso. Porque ele é um doente, coitado, não. Eu não posso comparar esse cara com um efetivo deficiente, um efetivo doente mental. Agora, para eu ter o dado se essa pessoa é esquizofrênica, se essa pessoa tem qualquer outro transtorno mental, eu preciso de um laudo psiquiátrico. Eu não posso vir aqui alegar e tentar trazer isso como uma causa de impunidade. Então, na hora da votação do quesito, eu acho que nós temos que nos perguntar isso. Porque eu até no retorno aqui, até estou te ajudando, estou ajudando a defesa para tentar explicar qual dos dois que ele quer. Qual dos dois que ele quer? Não, para dar tempo, você pode escolher. Qual dos dois que quer? Porque nem o juiz entendeu qual quesito quer que faça. Ah, então põe esse aí, porque esse aqui cola mais. Ah, ou põe os dois. Não, eu não tenho 3 teses defensivas aqui, eu tenho uma tese só no Ministério Público. Ah, se entender isso, então vota assim. Aí vai diminuir aqui. Agora, se vocês entenderem diferente, vota assado. Não, o raciocínio, a verdade, senhores, é uma só. O fato é um só. Eu não posso falar aqui, ó, se for isso, condeno por isso, se não for isso, condeno por aquilo, não. Ou chegar aqui, ó, absolve por causa disso. Agora, se vocês entenderem que não teve desistência voluntária, então teve isso. Mas para você entender que teve isso, aí ele quis matar, ele não quis desistir. Eu tenho que ter uma sincronia lógica. Eu não posso aqui atirar para todo lado e ver qual defesa que cola. O que eu posso dizer para os senhores com a plena tranquilidade é que qualquer dessas teses defensivas que for adotada, o réu não fica mais 2 meses preso. Mentira.
Não, não é mentira, não. Mentira. Não. Se ele Para. pegar 8 anos, vamos pegar lá, lesão corporal gravíssima. 50% ele tem que cumprir de pena. Pena. Oi? 50% de pena, ele tem que cumprir 4 anos. Não. Crime ali novo. Oi? Se o cara pegar lesão corporal gravíssima, pena vai até de 2 a 8 anos. O juiz ele não pode chegar nos 8 anos. Pode sim. Não. Não pode. Sim, No pode. máximo, Pode. eu nunca fiz um júri que deu pena máxima aqui. Nunca. E vou dizer para os senhores um negócio aqui, senhores. Agora eu vou pedir um compromisso para vocês aqui, que é o único compromisso que eu peço. Com uma plena tranquilidade aqui, porque tanto eu quanto o doutor Vitor somos funcionários públicos e recebemos salário público. Se qualquer coisa que eu falar aqui eu estiver mentindo, vocês estão mais do que autorizados. É um dever de vocês bater na minha porta no manhã e meter o dedo na minha cara e falar: olha, isso é sem vergonha, isso não pode estar ganhando meu dinheiro para mentir para mim. E pode falar a mesma coisa para a Defensoria Pública, que também é funcionário público igual eu. Se qualquer coisa, o que eu disser aqui, eu assumo o que digo. Cada 3 dias trabalhados, ganha 1 na prisão. 3 dias ganha 1. E trabalhado não é pegar enxada e trabalhar, não. Se ler livro, eles consideram como de trabalhado. O cara acorda de manhã, arruma o café da manhã, porque há muita gente que tem que fazer os turnos. É dia trabalhado. Fala que não tem estudo? Tem estudo. Estudar é dia trabalhado. Cada 3, paga 1. E tudo isso vai descontando da pena. Tudo isso vai descontando da pena. O sistema de cumprimento de pena nosso, ele é um vexame. Agora, dizer que o sistema é ruim, vocês estão olhando para a prova aqui que não é. É ruim, sim. Tem cara de nós. Olha aqui depois aqui, tá fortinho, porque está no sistema. Na questão da outro ponto que eu anotei aqui, estava se sentindo a questão da motivação, que é perguntado, cadê os quesitos? A questão da motivação. Que mais uma vez eu volto para os senhores aqui. O crime foi cometido por motivo torpe, na medida em que o acusado não aceitava o fim do relacionamento porque havia descoberto um comportamento da vítima com o qual não se conformava. Primeira coisa, ciúmes. Você falou que o Supremo entende que ciúme não é motivo. Eu duvido que no dia de hoje um ministro do Supremo Tribunal vai ter a pachorra de falar que ciúmes não é um motivo. O que mudou foi o seguinte: deixou de ser fútil e passou a ser torpe. É torpe. Tem uma diferença muito grande entre fútil e torpe. Fútil é um motivo idiota, eu pisei no seu pé, chamei de boba, você me mata. Você ficou ofendido com isso. Agora, hoje, eu entender que matar por ciúmes não está próximo à vingança, que é torpe, então o ciúmes é sim um motivo adjeto, um motivo horroroso para se matar alguém. Eu não posso dizer que não é motivo a ser considerado contra a lei. Isso aí é um tiro no pé, cuspir para cima. Então, a primeira coisa que eu falo é a questão das narrativas. É só ter um mínimo de bom senso, cada um de nós aqui, e falar, cara, quem que em sã consciência vai entender que ciúmes é um motivo a não ser considerado como um motivo horroroso para se matar uma mulher. Então, não tem nem sentido.
Então, senhores, essas questões aqui que eu acho importante aqui. Eu não vou chover no molhado, porque eu entendo que vocês prestaram atenção, que vocês sabem exatamente o que vão falar. O que eu não poderia aqui era afastar deixar de comentar essa tese apresentada aqui com esse quesito novo, dessa questão da insanidade mental. Isso é um quesito absolutamente técnico. É uma prova de defesa. O mesmo advogado o defensor que acompanhou o processo na fase de instrução é o que está aqui. Não? Não, na audiência você está na audiência. Não, a audiência pode pedir tudo. O artigo fala que em qualquer momento do processo, essa insanidade pode ser pedida. Quem fez a instrução processual, que terminou a audiência, abre para a possibilidade das partes pedir qualquer diligência, antes da sentença de pronúncia. Quem participou da instrução foi o doutor Vitor, não foi outro defensor. Aí vem aqui falar, não fui eu, não sei quem foi, não, foi ele. E, da mesma forma que trabalha com um monte de processo, o Ministério Público também trabalha com um monte de processo, o juiz trabalha com um monte de processo, e não tem essa de comer mosca para defender ou para fazer. Não, o fato é esse. Insanidade não tem. Se tivesse, tinha sido pedido. E é isso que eu peço para os senhores. Caso vocês entendam diferente e achar que... não, pode me procurar qualquer horário do dia no gabinete, aqui da minha assessora, e mostrar lá, eu mostro no computador todos os pedidos que eu faço de incidente de insanidade. Os que eu faço. Fora os que a defesa faz, eu tenho que apresentar os quesitos também. E é uma prova, é uma tese de defesa, é um direito fundamental da pessoa. Eu não quero punir um doente mental. Qual é? Qual que é o meu... Não, se ele é doente mental, tem que ser tratado como doente mental. Até porque não é o lugar dele. Ele vai criar um transtorno. Se ele fosse um doente mental, se estivesse preso, ele talvez não estivesse nem vivo, porque os outros presos não aguentam um doido lá dentro. Então, essa questão é uma questão de ordem técnica. E dizer, o Ministério Público tem que provar. Não, eu provo o que eu vejo no processo, o que eu tenho aqui. Eu não invento nada. Agora, quando se inventa alguma coisa, a lei exige que se prove. A prova do que está alegado, isso vocês podem ver aqui. Está lá no artigo do 156 do Código de Processo Penal. A prova de quem alega tem que provar. Não é chegar aqui e falar, põe o quesito aí. Mas o juiz pergunta, mas qual que o senhor quer? O senhor quer que ele não sabia se comportar ou não podia isso? Não, põe qualquer um aí, porque o que cola é esse. Ou põe os dois. Não. Tem que apresentar a prova daquele fato. Não. Apresentou a prova que o cara era um drogadito, que ele usava aquele, era um usuário. Agora, então tá bom, eu tomo vinho. Eu bebo vinho, eu gosto de vinho. Não, mas você morou na rua? Você morou na rua? Você foi internado? Mas e daí? Vinho. Mas cadê a prova da internação, doutor? Testemunhas que vieram aqui. Não, cadê o... Oi? Não é apego. A insanidade mental, doutor, ela tem que ser comprovada. Por exemplo, o sujeito, ele bebe todos os dias. Ele vai vir aqui e vai alegar que ele bebe todos os dias. Ele vai no AA, ele frequenta o AA. Ele traz aqui o papel que ele frequenta o AA. E ele mata a mulher. Ele pode. Só pelo fato de frequentar o AA, ou ele tem que falar assim, não, o fato dele ser alcoólatra está além. Esse alcoolismo derreteu o cérebro dele a tal ponto que ele se tornou insano. Eu tenho duas coisas diferentes. Não ficou insano, não ficou maluco. Ele ficou semi-imputado só. Pois é maluco. Não é. Tem de metade da capacidade. Então é meio maluco. Meio maluco isso. Meio maluco é maluco. Então, depois disso aí, acabou. Não tem mais o que falar, não? Vai lá, doutor. Aí é perder tempo, senhor.
Já decidiram, já. Tá, olha só, senhores jurados. Vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? Mas é que realmente vocês já decidiram. Eu já sei que vocês já decidiram. Já dá pra ver no rosto de vocês que vocês decidiram. Mas o doutor João veio aqui, falou isso, falou aquilo, falou aquilo. Mas só pra deixar bem claro alguns pontos, tá? Isso é um ponto que eu percebi agora. Depois que o João voltou e falou, eu percebi que realmente não é só a Jaqueline, a Letícia e o próprio Marcelo. Nenhum deles sabe exatamente quando foi que essa facada foi dada, né? Aí, Anne, por favor, coloca pra gente minuto 21 da Jaqueline. A Jaqueline, eu vou passar um trechinho da Jaqueline, da Letícia. E o próprio Marcelo, ele disse aqui, não vou precisar passar do Marcelo, mas ele disse aqui, olha, eu não lembro que horas que eu dei a facada. Se foi quando ela estava em pé, se foi na hora que ela caiu no chão, se foi provavelmente na hora da luta corporal. Pode passar aí o minuto 21. Eu não lembro. Rola pra gente, mas eu queria só saber uma coisa. Primeiro ele te deu uma facada no peito ou você já estava no chão quando você levou a facada no peito? É bem no peito, né? No baço, né? Mas tudo bem. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu fiquei em choque. Eu só lembro depois. Então não adianta dizer que ela veio aqui hoje e falou assim, não, foi quando eu estava em pé, porque ela não lembra lá na audiência atrás, como é que ela vai lembrar hoje? Só ela criou uma falsa memória, né? Então assim, ela não lembra. Além dela não lembrar, a Letícia não viu, né? Pode pôr da Letícia, por favor, minuto 10.58. A Letícia não viu. Só que o que é mais engraçado é porque assim, a Letícia, ela disse que ela estava lá, ela estava sentada na cozinha, ela viu o pai entrar e ela fala em tese que viu tudo, né? Não, eu acho que não é esse não, é o da IJ. É da IJ, aham. Hoje ela falou, eu não vou passar. Boa noite, Letícia. Não, esse é da delegacia. Eu não vou falar o de hoje, porque hoje vocês escutaram, né? Eu perguntei várias vezes, você viu? Não, não vi, essa parte eu não vi. Então assim, ela viu a agressão, mas ela não viu a hora que a facada foi dada. Qual minuto do Põe 10.58, eu anotei 3 aqui, mas agora não sei, mas põe 10.58. Então, ela não sabia. A Letícia já fala que na hora da facada, Que ela não viu. ela não viu porque ela estava caída no chão. Não, isso aí é você que tá falando. Ela não falou isso. Ela Peraí, a gente vai chegar lá. Calma aí, doutor João. Calma aí. Coloca aí. Coloca aí. Olha lá, dá pra ver tudo. Entendi. Mas me responde, essa agressão, essa facada, você chegou a ver ele dando a facada ou não? Você não chegou a ver? Sim, eu vi o momento que ele agarrou ela. Assim, eu não vi com clareza, eu não vi a faca entrando, mas eu vi que ele agarrou ela e... Entendi. E nessa hora que ele agarrou ela estava em pé ou ela estava deitada no chão? Isso eu não vou saber se dizer certo. Eu sei que ele agarrou ela, mas não sei se dizer direito. Tá, Beleza, parei. Entendi. Aí é o seguinte, olha só. Ela viu tudo. A mãe falou que ficou. A Jaqueline falou que ficou em choque. Ela mesmo, no primeiro vídeo que eu passei ali pra vocês, falou: eu não vi se eu fui atacado, se eu levei a facada quando eu tava em pé ou se eu tava no chão já. A filha, a Letícia, também fala que viu a agressão, mas ela não viu. Porque se ela tivesse visto, ela ia conseguir responder. Peraí, ele agrediu ela, a facada foi quando ela tava em pé ou quando eles caíram no chão? Né? Ou quando ela caiu no chão? Vitor, E aí... posso fazer um desafio aqui? Eu vou fazer um pedido para vocês. Pô, bicho, não atrapalha demais. Peçam para ver o depoimento da filha, da Letícia. Na delegacia. Não. É péssimo, não tem as perguntas. O depoimento dela é de juízo. O depoimento dela é gravado. Peçam, o depoimento dela é mais curto, mas é mais completo do que o daqui. Peçam para ver. De quem? Da filha. Eu passo aqui um minuto. Não, inteiro. Não, passa só essa parte. Peçam para ver o depoimento dela inteiro. Tá bom, e tá bom. julguem pelo depoimento. Tá bom, mas aí deixa eu Julguem pelo fazer. depoimento. Deixa eu fazer a defesa Simples agora. assim, Deixa eu fazer a sem defesa. partezinho. Tá bom, Peçam pra ver tá todo o bom. depoimento Beleza. dela E julguem com Mas aí você interrompe a raciocínio. Deixa eu continuar. É só isso que eu pedi. Tá, olha só. A mãe não viu se levou a facada em pé ou sentado. A filha fala que viu a agressão, mas também não consegue identificar se estava em pé ou sentado. E o próprio Marcelo hoje, quando ele sentou aqui, falou assim: olha, eu não sei se eu dei a facada quando ela estava em pé, quando ela estava no chão, quando ela caiu no sofá. Até o depoimento da filha da Letícia, e eu passo aí daqui a pouco o trecho de hoje, pode pôr, Anne, de hoje, no minuto 15. Ela fala que, inclusive, é uma informação nova que ela nem tinha dado, porque eles caíram do sofá. Eu não entendi direito essa parte. Se eu lembrasse na hora, eu teria até perguntado: mas peraí, como é que fez o negócio do sofá? Que eu não entendi direito. Então, assim, por quê? Porque, assim, ninguém sabe dizer, o negócio foi muito rápido.
Né? Então, assim, ninguém sabe ao certo como é que foi que isso aconteceu. O João tá falando assim, não, que ela tava no chão, ela não viu. Pra mim, não. Pra mim, ela tava procurando ajuda, fazendo alguma coisa, levantando, por isso que ela não viu. Ou ela não viu mesmo. Que é importante dizer o seguinte, que os senhores jurados entendam que, assim, ele estava completamente perturbado. Não completamente, né, mas um pouco perturbado. E aí, só pra gente continuar. Beleza, não, tranquilo. Aí, o que acontece? Em virtude de perturbação mental diante do uso de álcool e drogas, eu vou só pedir para acrescentar isso, doutor Thiago. O acusado, embora compreendesse o caráter ilícito do fato, era parcialmente só capaz de determinar-se. O que está falando isso? Por causa da droga, por causa dessa paranoia, ele vai receber uma redução de pena. Pronto, voto em sim. E aí o senhor Marcelo vai ter uma redução de pena. Beleza? É pequena, baixa, mas é uma redução. Tá bom? Mas por quê? Porque ele realmente é um cara que usou droga com os 12 anos, é um cara que morou na rua, é um cara que a mãe, a esposa, a ex-esposa, a filha, e ele mesmo admitem o uso abusivo de álcool, crack, cocaína, maconha e bebida alcoólica. Então, assim, a gente não precisa a gente precisa de que venha um médico aqui para falar o óbvio. Né? Olha, o cara é doidão, ele estava sob efeito de droga e ele não estava conseguindo entender esse caráter ilícito da conduta dele. Por isso, a Defensoria Pública pede que vocês votem sim no quinto quesito, que vai significar uma redução de pena. Também foi colocado na ata, né, do Thiago, a questão da confissão. Então, a confissão também, ele veio aqui, ele se entregou para a polícia no primeiro momento, naquele primeiro fato lá, nesse segundo fato. Isso vai ser levado em consideração para reduzir a pena, mas isso aqui definiu o doutor Thiago. E, por último, o sexto quesito, o crime foi cometido por motivo torpe. Na medida em que o acusado não aceitava o fim do relacionamento é porque havia descoberto o comportamento da vítima no qual não se conformava. Aí eu não sei qual é o motivo. Se é porque ele não aceitava o fim do relacionamento ou se era por causa da traição. O Ministério Público está falando que é os dois aqui. Então ele fala que a gente é confuso, mas eles também são. Eles não sabem qual é o motivo. E aí ele veio aqui e fala de ciúmes. E nem está escrito ciúmes aqui. Mas tudo bem. A Defensoria Pública entende que o motivo não é esse e que a gente não sabe exatamente qual é o motivo. Por conta disso, o Ministério Público não conseguiu provar e conseguiu determinar qual é o motivo certo. Vocês votem não. Para todos os outros quesitos, caso vocês votem pela condenação, pela tentativa, vocês vão continuar votando, tá? A Defensoria Pública não se opõe, porque entende que é um feminicídio, foi na presença da descendente, o crime foi cometido descumprimento de medida de urgência, mas entende que isso aqui não é a pena justa ao senhor Marcelo, até porque se ele for condenado na tentativa com tudo isso daqui, ele vai pegar uma pena altíssima, ele vai ficar mais de 10 anos preso. E eu vou dizer para vocês que tem gente que mata, e mata mesmo, tira a vida, não fica 10 anos preso. Aqui, infelizmente. É injusto dizer isso, mas é a realidade. E aí o mais injusto ainda é a gente ter que falar que, poxa, o Marcelo vai voltar melhor. Ele não vai voltar melhor. E eu, como defensor público, que frequento presídio, que estou aqui no tribunal do júri, que tem uma experiência longa, não vai ressocializar, não vai resolver o problema. Se o Marcelo não tiver uma família, se não tiver um apoio, se não tiver um psicólogo, se não tiver assistente social, se não tiver uma equipe boa, ele não vai sair das drogas, ele não vai parar de ser violento com a próxima companheira dele. E aí a solução que a gente está dando para o problema não é uma solução eficiente e eficaz. É uma solução punitivista, trouxa, vamos dizer assim, né? É uma solução antiga, tipo, arcaica. Poxa, a gente vai punir, vai deixar ele lá preso e vai resolver. Não vai resolver. Ele vai sair pior. Infelizmente, é ruim, é triste dizer isso, muito triste dizer isso. Então, por isso que a Defensoria Pública entende que quanto menor ele tiver de pena, que é o caso aqui justo, porque ele realmente desistiu da ação, mais chance ele tem de voltar a ser um ser humano decente, vamos dizer assim, mas não decente na questão do moralismo, mas um ser humano que tem oportunidades, que tem educação, que entenda que fez errado. Ele está arrependido hoje, né? O Marcelo está arrependido, ele não queria estar preso, né? Ele foi preso, ele ficou 4 meses preso, o sistema não fez absolutamente nada por ele. Não falou pra ele, ó, você não pode voltar a falar com a sua esposa, você não pode ameaçar ela de morte, você não pode esfaquear ela, você não pode puxar uma faca pra ela. Ele fez exatamente tudo igual, né? E aí a gente vem aqui, o promotor de justiça fala, não, tem que punir, tem que punir, tem que punir. Pra quê? Pra nada mudar? Por tudo isso, a Defensoria Pública entende que o senhor Marcelo deve responder pelo crime menos grave, lesão corporal, que vocês votem não no terceiro quesito, sim no sexto quesito e não no sétimo quesito. Então a Defensoria Pública só tem 3 teses. Primeiro, que ele não cometeu uma tentativa de homicídio, que o que ele fez aqui foi uma lesão corporal, e vocês podem decidir isso, acaba mais rápido o julgamento, inclusive, porque vocês não vão decidir os outros quesitos, que ele estava sob efeito de álcool e droga, e ele tem um problema de álcool e droga, dependência, e a Defensoria Pública provou isso. Não precisa trazer um médico para provar isso.
A própria mulher dele falou assim, pô, ele morou na rua, ele fez clínica de reabilitação, é óbvio que ele estava com efeito sobre álcool e droga, e o próprio policial lá do dia falou isso. E por último, que não há motivo torpe, porque o Ministério Público não sabe nem qual é a motivação aqui do caso concreto. Senhores jurados, eu queria agradecer, dizer para vocês que é um prazer estar aqui, né? Nessa hora, já são 8 horas, vocês foram atentos o tempo todo, prestaram bastante atenção, tenho certeza absoluta que o Marcelo vai ter um julgamento justo na mão de vocês. Tá? É a vida dele que está em jogo, não é a minha, não é do João, não é do Thiago, não é de vocês, é a dele que está em jogo. Né? Ele cometeu uma coisa, ele cometeu um ato errado, cometeu. Ele está arrependido. Mas ele busca de vocês justiça. E justiça, no caso concreto aqui, é uma pena justa. É a desclassificação para lesão corporal. Por quê? Porque ele não merece, e ninguém merece, tá? O pior dos casos, não merece ficar no sistema penitenciário que a gente vive no Brasil. Que é cheio de rato, cheio de barato, sem comida, sem trabalho, sem estudo. Né? E ele ficou 4 meses lá, o próprio Estado provou isso. E não resolveu nada. Ele saiu de lá até pior. Na primeira vez ele foi, só puxou a faca. Na segunda vez ele deu a facada. E a terceira, como é que será que vai ser? Então, mas a responsabilidade é sua de pedir essa condenação mais alta. E a terceira então. Mas assim, é isso, tá bom? Queria agradecer, pedir que vocês votem com muita atenção, né? Qualquer dúvida, levante a mão, o doutor Thiago ele vai responder. Pô, não entendi o quesito, pode repetir. Às vezes a gente fala muito rápido, eu falo uma linguagem jurídica, assim, não dá para entender. Peraí, não entendi, o que significa isso? Fiquem à vontade, vocês são os juízes da causa. Como bem colocou o doutor João, vocês podem pedir para ouvir o depoimento, ler algum documento que vocês sintam necessidade, escutar o depoimento de novo, fiquem à vontade, não tem pressa. E por fim, Cora Coralina diz, né, que todos nós somos alunos do professor, que é o tempo. Né? Eu tenho certeza absoluta que o Marcelo ele vai sair daqui e ele nunca mais vai puxar uma faca para uma mulher. Porque assim, ele já fez isso, ele já está arrependido e ele vai receber uma pena hoje. Tomara que seja pena justa. Né? E eu tenho certeza que, na medida do possível, com todo esse esforço que ele tem, apesar do vício, da pobreza e tudo mais, ele vai tentar, o máximo possível, ser um ótimo cidadão daqui para frente. Obrigado. Está encerrada a Defensoria Pública. Jurados, algum esclarecimento adicional? Ninguém? Ok, doutor João Milton, em relação aos quesitos, de acordo? De acordo. Pela Defensoria Pública, alguma impugnação, doutor Vitor? Eu só ia pedir para colocar em virtude de perturbação mental por uso de álcool e drogas no quinto quesito, até que eu não estou com a cópia aqui, ok, mas aqui. Tá, mas, doutor Vitor, eu quero crer que aqui não tem necessidade de fazer essa colocação, até porque por ocasião da explicação para os quesitos vai ficar bem claro isso, né? E já ficou que daí a perturbação mental realmente, de acordo com a Defensoria, seria motivada aí pelo uso de álcool e droga, né? Mas você vai explicar então, né? Tá. Ok, então. Jurados, passamos aqui então a etapa final, que é a aquisitação e a votação. Ayane, por favor, suspenda a transmissão pelo YouTube. A gente... Pode falar. Jurados, vamos lá então. Eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Marcelo Rodrigues do Nascimento, realizamos aqui no dia de hoje o julgamento da acusação que foi formulada contra o senhor. Ouvimos a vítima, ouvimos testemunhas. O senhor em seguida foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. O Ministério Público fez a exposição também do que teria devido aos jurados. E da mesma maneira também fez a Defensoria Pública a seu favor. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença tinha uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura dessa maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor Marcelo Rodrigues do Nascimento terá acesso na íntegra, acesso em desejar. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder essa lei de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão: a linha A, reconhecer a existência do fato; a linha B, atribuir a autoria ao réu; a linha C, reconhecer a figura do crime doloso contra a vida; a linha D, não absolver o acusado; a linha E, reconhecer a figura da semi-imputabilidade; a linha F, reconhecer a qualificadora de motivação torpe; a linha G, reconhecer a qualificadora do feminicídio; a linha H, reconhecer a majorante do feminicídio praticado na presença física de descendente da vítima; e, por fim, a linha I, reconheceram que o crime foi cometido em descumprimento a medidas protetivas de urgência. Item 3, dispositivo. Diante do exposto, em atenção à ação do Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar ao acusado, Marcelo Rodrigues do Nascimento,
pela prática conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 6º, cumulado com parágrafo 2º A, inciso 1º, e também parágrafo 7º, incisos 3º e 4º, tudo na forma do artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Reconhecida também a figura da semi-imputabilidade, com previsão no artigo 26, parágrafo único, também do Código Penal. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso aqui a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Dispensada a leitura dos demais itens, deixo apenas consignado que se mantém aqui o decreto preventivo já vigente, bem como também se ordena o início imediato do cumprimento da pena, isso em função da soberania que se reveste às decisões do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Curitiba, plenário do Tribunal do Júri, dia 15 de junho de 2023. Doutor João Milton, pelo Ministério Público, alguma consideração? Doutor Vitor, Defensoria Pública. Tá. Dessa maneira, então, agradecendo aqui a presença de todos, o Ministério Público, a Defesa, servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, em especial o Conselho de Sentença, os jurados, de igual forma também o acusado, o público que nos acompanha pela internet, aqui também presencialmente, na ausência das considerações, do por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.